pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fla. E meus amigos, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês o pessoal lá do Bate Pronto, da Jovem Pan Esporte, ali comandado pelo Thiago Asmar, tem o Mauro César Pereira e companhia, e eles falaram sobre esse confronto, debateram ali, discutiram sobre esse Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, quem é o favorito, qual dos dois tem mais time. Enfim, foi uma discussão bem legal, bem bacana, e tem um detalhe ali que eu quero que vocês prestem muito bem atenção no que eles falaram no final ali, que é muito interessante, que eu já peço para você ficar aqui do início ao fim, que vocês vão gostar muito, beleza? Olha só, mas antes de eu trazer esse corte aqui para vocês, deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscreva-se. Já faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, ó, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Então deixa eu trazer para vocês, sem enrolação nenhuma, olha só o debate lá no programa Bate Pronto do canal Jovem Pan Esporte, crédito de direitos autorais, imagens, lógico, lá da Jovem Pan Esporte, ali onde o Mauro César Pereira, tem o Pirpelo, tem mais o outro pessoal ali, o Nilson, né, e o Thiago Asmar do canal Pilhado, debateram sobre esse Flamengo e Corinthians, cara, já desta próxima quarta-feira, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Se liga. Há um equilíbrio, né, nesse duelo em mata-mata. Né? Como acontece em muitos dos duelos entre grandes clubes, à exceção de São Paulo e Palmeiras, aí o São Paulo tem uma larga vantagem. Mas mas em 1900 e nada, né? Sim, também. Que nem o caso aqui, 1980. Não, nos últimos 50 anos. Mata-mata São Paulo e Palmeiras. Sim, mas tem jogo de 1980 aqui, pô. Não, 84. Então, aí quer dizer... 84. O Rivelino tá pensando em parar. Aí a maioria do... Quer dizer, já tinha parado. Todo mundo que está envolvido nesse jogo nem tinha nascido em algumas dessas, enfim, dessas decisões. O que eu acho que influencia mesmo é essa questão dos 10 últimos confrontos, o Flamengo ter vencido 8, porque isso mostra que o Flamengo, nesses últimos tempos, tem sido melhor. Então, como o Flamengo é melhor, ele continua sendo favorito contra o Corinthians. Agora, eu acho que esse favoritismo diminuiu um pouco de um mês para cá, sobretudo porque o Corinthians melhorou. Então, se antes era uma coisa avassaladora, 70-30 e tal, 80-20, sei lá, hoje talvez 60-40, 65-35, o Corinthians melhorou. E o Corinthians tem sido um ótimo mandante. O Corinthians jogando em casa o primeiro jogo, veja, o Corinthians, por exemplo, ele é um pouco diferente da maioria dos outros grandes, porque o Corinthians tem um sistema defensivo muito forte. Então, os Corinthians saem com uma vantagem de 1-0 para jogar no Rio de Janeiro. É claro que o Flamengo ia se focar, ia pressionar o jogo inteiro, mas o Corinthians é um time que tem o Cássio, que precisa se recuperar, que está contundido, Cássio, Fagner, que são jogadores, né, jogadores de Copa do Mundo, o Balbuena, eventualmente o Gil, o Fábio Santos, tem um bom volante. Então, o Corinthians é um time que sabe se defender bem. É diferente, por exemplo, de um São Paulo que é capaz de abrir 2 gols do Palmeiras em casa e vai jogar fora e toma 4. É muito diferente. Então, o Corinthians, ele tem essa, digamos, essa facilidade para defensivamente responder bem. Então, isso pode ser uma armadilha no caminho do Flamengo. O Flamengo, assim, não pode cair na armadilha de achar que, bom, perdi de 1-0 em casa, tudo bem que eu vou chegar no Rio, como eu tenho muito mais time, eu vou fazer 2, 3. E é claro que o Dorival e muitos jogadores são experientes o suficiente para entender isso com muita clareza. Entender que ele vai jogar, nesse cenário, ele jogaria contra um time que defensivamente é muito forte. É diferente do Corinthians ter que sair para fazer resultado, porque aí o Corinthians não é um time tão criativo assim. Vai ter o Cássio, vai ter o Cássio? Parece que ele no primeiro jogo, não. Parece que ele tem um problema no pé, né? No primeiro jogo... E tá fora. Aí já é um grande desfalque, hein? Porque esse tipo de jogo, o São Cássio aparece. Esse tipo de jogo de decisão é com ele. Pode perceber as histórias de decisão do Corinthians, o quanto joga o Cássio. Então, uma ausência do Cássio,
Eu acho que pesa até para todo o sistema defensivo do Corinthians. Claro, pode ser. Entendeu? Pode ser. Todo o sistema Tem defensivo entrosamento do Corinthians. mesmo. É lógico, a ausência tá certo já, não joga, né? Não joga o primeiro. Não joga a primeira partida. Então, e que desfalque, hein? Mesmo jogando em casa, vai se complicar muito para ganhar o jogo do Flamengo. O garoto que entrou Grande ontem, o Carlos desfalque. Miguel, foi muito bem e tal, mas é o Cássio e o outro é o Carlos Miguel, com todo o respeito. Com todo respeito, né? O quê? Que, aliás, a única pessoa no mundo que o Cássio olha pra não cima. joga. Cássio não joga. É 2 e 4, né? Impressionante. O último jogo dos dois em mata-mata, né? O jogo lá da Libertadores, né? Não fosse o Cássio, não seria 2-0, né? Sim, exato. Seria mais. Mas agora acho que o Corinthians ele está numa outra situação. Acho que é um time mais preparado, mais competitivo. Fausto Vera já incorporado, o Yuri Alberto também, com mais entrosamento com o Roger Guedes. O Maicon pode ser utilizado de repente durante o jogo, acho que de saída não. Já entrou já entrou no final da partida de sábado, então é um outro cenário. Acho que é um Corinthians mais forte. Mas o Cássio pode fazer muita diferença, porque em condições normais o Corinthians vai ser atacado. A bola vai chegar lá no gol. E aí você tem que ter um goleiro, né, num jogo desse. E o Cássio, assim, ele passa tranquilidade para todo mundo. O cara que está na arquibancada atrás do gol vendo o jogo, o cara que está dentro do campo com a camisa branca junto com ele. E você falou de retrospecto, está vendo aqui, os últimos 7 jogos na Neoquímica Arena, o Flamengo venceu 5, empatou 1 e perdeu 1 com o gol contra do Rodinei. Né? Para de pegar no pé. Com goleada. do Informação, programa de informação. Na verdade, foi para falar do gol. Ele foi citado 6 vezes. Entre essas Rodinei, vitórias do aqui, ó. Flamengo, tem a maior derrota da história do Corinthians no seu belíssimo estádio, 5-1. Sob o comando do professor Tava lá, Domênico um banho. Torrente, né? E o Gil no O intervalo. legado do professor Donis, 5-1. No confronto, a maior derrota que o Corinthians sofreu naquele estádio foi o Flamengo. E o 5-1. Gil no intervalo pediu pro Gabigol dar uma maneirada. E, aliás, segurada. existem 2 rivais do Corinthians que têm o hábito de vencer o Corinthians lá dentro, o Palmeiras e o Flamengo. O São Paulo jamais venceu lá dentro. Sim. O Santos já venceu, mas não São costuma... Paulo mal consegue né? empatar, né? E os outros aí, nem se fala. De repente, tem alguns de fora, tipo o Guarani do Paraguai, já foi lá, já sapecou e tal, mas digo dos brasileiros aqui, né? O Palmeiras e o Flamengo são os times... Aí você vê, será que é coincidência isso? O Palmeiras e o Flamengo, né? Melhor. São os times mais estruturados, têm melhores jogadores, e são os que mais ganham do Corinthians, onde ele tem o mando de campo. Será que isso é coincidência? Aí o São Paulo não vem. Será que é porque o São Paulo está esses anos todos nessa draga zica. e não sai do lugar? Aí entra a presidência, é a mesma coisa. Será que isso é coincidência? Gente, falar da gestão fora de campo é muito importante para entender o contexto fora do campo. Claro. Só um torcedor muito ingênuo não percebe isso. Que Flamengo e Palmeiras hoje são esses clubes, né? Até o Atlético Mineiro, que muita gente Eu diz. fiz um recorte de não, 7 né? anos. Eles 7 têm- anos, já mudou muito jogador, mudou técnico, mas esses dois sempre são competitivos, minimamente competitivos serão. Mesmo com atrapalhadas que possam acontecer, contratações. Os dois erraram muito já em contratação de técnico, Claro. não deram certo, mas sempre estão ali podendo brigar, porque tem condições econômicas de sustentar bons elencos. E sempre lembrando, embora terrível, uma maldade até, mas enfim, que também foi a dele, porque morreu recentemente, o pai do Marcelo Moreno. Lembra aquela negociação? Ele falou, meu filho não vai jogar em times falidos como Flamengo e Palmeiras, em 2013. Naquele momento, realmente era um momento delicado de cada um dos clubes, mas assim, de novo, volta a questão, aquela bobagem que o Carlos Miguel Aidar falaria no ano seguinte, que os Palmeiras estavam se apequenando e tal. Até aquele momento estava mal, que time horroroso em 14, mas de novo, é o tamanho da história dos clubes. Não pode dizer que o Flamengo é falido, embora estivesse muito mal em 13, lembra? Porque é exatamente o ano do começo da retomada do Flamengo. Dá para dizer que é o ano da retomada do Palmeiras com a chegada do Paulo Nobre, não exatamente no primeiro mandato em 13 e 14, mas de novo, né? Pô, se o meu filho, no caso, recebesse uma proposta do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, qualquer clube, eu não falaria o que ele falou, inclusive porque ele havia sido atleta. Grandão né? não pode mexer. Enfim, e parece que foi o homem de não visão da década, né? Porque agora, se você pega, e não só agora, Mãe de de não ao 16 para cá, contrário. mãe de não ao contrário. Gente, né? Bom, vocês viram aí, né, cara? Eles estavam debatendo ali qual o favorito, quem é o favorito, quem tem mais time, quem tem mais elenco, isso e aquilo. É lógico que o Flamengo é favorito. Isso é óbvio, cara. Eu não tô falando aqui, não tô sendo soberbo, eu não tô dizendo que a gente vai ganhar, que já ganhou, não. Foi colocado algo que é notório, o Flamengo é favorito. O Flamengo tem mais time, o Flamengo tem mais elenco, né? Enfim, isso é claro, não é soberba, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. E no final, né, antigamente, quem pegou aquele Flamengo, eu tava até conversando isso mais cedo com uma pessoa, cara, quem viveu, quem sobreviveu antes de 2019, como era torcer para o Flamengo naquela época, quem é torcedor até hoje do Mengão, passando por aquela fase, esse sim é um torcedor raiz. Esse sim sabe o que é sofrer.
Porque o Flamengo antes de 2019, é como foi dito aí, logo no final do corte. Eles estavam conversando ali, foi lembrado, é um pai de um jogador que falou que meu filho não joga em time falido. Isso em 2013, se eu não me engano. Meu time não joga em time falido. E citou o nome do Flamengo. Sabe como é que é? E hoje o Flamengo como é que tá? Mesmo que o Flamengo naquela época fosse um time muito ruim, o Flamengo não era um time falido. Chegou a ser quase, mas não era. O Flamengo tinha uma dívida imensa. Imensa. Mas falar isso, dar uma declaração dessa para uma potência que é o Flamengo, mesmo estando sem dinheiro, é falar muito. É falar besteira. E hoje tá aí. Todos querem jogar no mais querido Brasil. Todos querem jogar no Flamengo. Esse é o Mengão. Enfim, vamos ter esse jogo já nesta próxima quarta-feira. Espero que o Flamengo entre, jogue com raça, jogue com técnica, pra cima do Corinthians, mesmo na casa deles. A gente pode sair com um bom resultado já pro jogo da volta no Maracanã. Eu estou muito confiante. E vocês?